Está no ar mais um programa FL News, cada vez mais recheado de informação, notícia, conteúdo que pode até mudar a sua vida. Em vez em quando nós trouxemos aqui algumas polêmicas e hoje está aqui conosco para falar de um assunto muito sensível e que muitas pessoas preferem até não falar. Ele, que tem mais de 20 anos de experiência de rádio, apresentador, comunicador, pastor evangélico, teólogo, estudante também do curso de Direito e avô escritor, já fez parte de concurso de poesia e hoje está aqui no programa FL News para poder falar e responder a seguinte pergunta: crente vota em crente? Abre a câmera aí, meu diretor. Tudo bom, pastor Isaac Cabral? Boa tarde, pastor Carlos. Uma honra estar aqui no FL News. Já respondendo sua pergunta, crente vota em crente? Crente vota em crente? Nem sempre. Não é a condição sine qua non. Eu seria hipócrita se defendesse isso, porque a Bíblia ela já começa de modo muito claro estabelecendo quem é que teria cargos e quem é que poderia aconselhar e ajudar a governar. No caso de Moisés, por exemplo, que governava a nação de Israel, acho que em determinado momento precisou de juízes, de pessoas que ajudassem-no com as questões, os problemas do povo. Deus começa dizendo logo através de Jetro, que tinha mais experiência. E aí, isso já me remete ao quê? Ao acatamento daquilo que os mais experientes, que os anciãos e os sábios, eles nos aconselham. Portanto, necessário conselheiro. Mas vamos lá? Homens competentes, homens dignos, honestos e tementes a Deus. Eu me sinto isso. Nós temos percebido, pastor, que nesses últimos anos, cada vez mais a comunidade evangélica tem entrado na política. Isso é o que esse fenômeno? O nome disso é um oportunismo de pastores evangélicos que se aproveitam da sua popularidade e representatividade social para poder se colocar no pleito, no sufrágio, para poder representar a sua comunidade, ou não? É porque realmente existe esse entendimento que na política eles podem fazer alguma coisa. Nós temos muitos oportunistas. Fato. Muitos oportunistas. Tanto é que o STF, essa semana, é matéria do Supremo Tribunal Federal. Ele cria, agora um dos ministros, ele começa a defender algo que é, abre e fecha aspas, abuso de poder religioso para os candidatos. Nessas eleições de 2020, os candidatos que fizerem as suas plataformas políticas e que forem lideranças de igreja, elas terão que responder processualmente, elas correm esse risco de responderem processualmente por aquilo que possa ser considerado como sendo abuso da influência que eles tinham como pastor. Aí entra o oportunismo. No entanto, tem uma pá de pessoas que têm tido temor de Deus e têm entendido o seu lugar como agente, não apenas influenciador, mas como agente interventor. Como é que eu posso ver diferente a igreja como não sendo o principal agente de transformação dentro do bairro dela, na rua que ela mora, na rua que ela está instalada, como sendo o principal agente influenciador e resolutivo e conselheiro ali na comunidade onde ela está inserida? Uma igreja que não se envolve com os problemas de sua comunidade, ela não é igreja, efetivamente, é o meu conceito. A gente já começa a perceber, principalmente em várias cidades do Brasil, que já foi permitido usar o nome pré-candidato. E algumas pessoas já começaram a se apresentar para a população, para a sua cidade, para os seus estados, como pré-candidato a alguma coisa. Aqui em Vitória da Conquista, nós percebemos que existem nomes que já se apresentaram como pré-candidato a prefeitos. Como é que o senhor está enxergando o cenário político a nível de governo municipal aqui em Vitória da Conquista? Existe, a nível de pré-candidatos, algum nome em que a população de Vitória da Conquista possa confiar? Eu devo falar enquanto pastor, já que fui convidado como pastor, inevitavelmente como acadêmico, já que sou estudante de Direito, mas sou jornalista. Antes de ser pastor, jornalista e acadêmico, o que quer que seja, eu sou cidadão. Como cidadão, qual é o conceito mais equilibrado, pastor Carlos? É você fazer análise de todas as propostas e projetos de governo. Ponto. Ponto. Eu já votei pelo partido. Eu já votei, pela pessoa, por a chamada cota pessoal, pelo convencimento de quem era. Já votei até pelo o cara simpático. Mas a maturidade, ela leva a gente a avaliar as propostas de governo. No entanto, você me faz uma pergunta, e eu vou de um modo muito claro dizer, nós temos um quadro, que é um quadro hoje bem definido. Os pré-candidatos são o candidato natural Ezinho Guzmão, o prefeito,
que vem da metade do governo de ação e uma metade de governo inicial letárgica, lenta, que não mostrou a que veio. Essa opinião da rua. Alguém pode não concordar, e é absolutamente entendível isso. Eu disse isso no rádio. E ele começa a trabalhar agora, tem dinheiro em caixa, tem a máquina pública, candidato natural à reeleição. Tem a oposição que deveria polarizar as eleições, mas não acontecerá. Observem, prestem atenção. Deveria polarizar o PT, que governou anteriormente durante também um ciclo a cidade, a partir de José Raimundo Fontes, ex-prefeito da cidade, atual deputado estadual. Nós temos aí... José Raimundo tem chance, pastor Isaac? José Raimundo tem chances, do modo como Erzen tem chances. Davi Salomão tem chances? Davi Salomão não tem chance porque não conseguiu agregar em torno de si a conjuntura política. Ninguém é candidato de si mesmo, nem o partido apenas. Romilson tem chance? Romilson, ele é a terceira via. Romilson, filho, a partir do grupo independente, é do partido do vice-governador e, portanto, o governo do estado, ele vai ter dois palanques em conquista. Um palanque com José Raimundo Fontes, com Rui Costa, e um palanque com João Leão, que é o vice-governador do PP. No entanto, qual é a viabilidade eleitoral? Ela é mínima, é uma candidatura de projeção. Mas eu sou inclusive membro do grupo independente, acredito nesta candidatura e nas propostas do grupo independente com Romilson Filho, caso seja o candidato oficial. Falando com a população evangélica que está nos assistindo agora, a condição de ser pastor é uma condição específica para o eleitor evangélico dar o seu voto? O senhor acha que dentre as qualidades que um candidato deve ter, o simples fato de ele ser um pastor seria a condição exata para o cristão, o eleitorado evangélico, oferecer o seu voto, ou ele teria que ter algo a mais? Quem me conhece sabe, eu defendo aquilo que acredito. Não, de forma alguma. Eu conheço pastores de mau caráter. Eu conheço não crentes e não pastores cujo caráter é libado e cuja conduta nada há que possa desabonar. Não é condição sine qua non. Condição sine qua non é efetivamente uma carreira de serviços prestados à comunidade. Primeiro de tudo, antes do interesse. Ninguém é político sem estar efetivamente interessado. Ah, você foi convidado, alguém passou aí só para poder compor o partido, mas você tem dúvida? Não se candidata não. Sai desse negócio. Política dá trabalho, política exige tempo, exige primeiro posicionamento. Para ser político você tem que ter coragem para olhar no olho das pessoas e no olho dos seus adversários e fazer confrontamento, fazer os embates para divergir, para discordar. E a arte da política, e aí eu estou dizendo já, para mim a política é uma arte e é uma grande responsabilidade. É de você efetivamente discutir. Você foi para a discussão, colocou em pauta, abriu a discussão e aí entra um dos principais princípios da democracia, Estado Democrático de Direito. Eu me sinto com o senhor, diverge de mim, nós divergimos de opiniões e por causa disso nós conseguimos ampliar a discussão e mostrar para quem está assistindo a gente, para quem está à nossa volta, que existem mais de uma vertente. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, pastor Cabral. Nós percebemos aqui na cidade de Vitória da Conquista um problema, eu já fiz essa pergunta a outras pessoas aqui, que eu me recuso, enquanto cidadão conquistense, a acreditar que é um problema crônico, que é a questão do transporte público na cidade de Vitória da Conquista. O governo municipal tem falhado em não conseguir solucionar esse problema, porque antigamente o prefeito dizia que era fácil resolver isso, inclusive tinha uma fórmula pronta. O senhor acredita que a questão do transporte público tem condições de ser resolvida e o governo municipal não resolveu? Por quê? O governo municipal não resolveu, primeiro porque não teve competência para isso. O prefeito faz tudo que está dentro das condições. A Câmara Municipal, qual seria o papel da Câmara Municipal? De discutir da criação do projeto de lei. O Ministério Público ele fez uma admoestação ao governo municipal e o governo municipal ele acatou de modo oportuno, diga-se, o do adiamento da licitação. Mas a gente não pode falar sobre isso sem dizer quem é que criou o problema do transporte. Quem criou o problema do transporte público na cidade da Conquista? O transporte público foi o prefeito Azim Guzmão, que prometeu na campanha. E aí, quando ele prometeu durante sua campanha que ia regularizar,
Ele que defende tanto um quadro técnico, acho que ele não se reportou às questões técnicas, às questões legais e às consequências disso, porque ele acabou atraindo a atenção de quem tinha interesse na pauta e acabou inchando essa pauta. Isso saiu do controle dele, o prefeito perdeu o controle sobre essa pauta. Isso é fato, fato. E quem sabe, não é preciso muito, você abre a internet sem sair de Vitória da Conquista para poder ver as grandes cidades, as capitais que tiveram um problema com isso, com o quê? Com uma regulamentação. Pera aí, pastor Isaac, o senhor acha que o prefeito já devia ter regulamentado? Já. É óbvio que o prefeito jamais vai conseguir fazer aquilo que ele disse que era regulamentar. A licitação mesmo provou isso. Para quê? Para 80? No meio de 400 vanseiros? 80? Como é que só atenderia prefeito? Então, portanto, um problema que o prefeito criou e o problema que o prefeito ele tem que resolver. Não sei se vai ter tempo. Se eleger, quem sabe? Está conosco ele, o pastor Isaac Cabral, pastor, jornalista, apresentador, teólogo, filósofo, escritor, está aqui hoje sendo entrevistado por a gente. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, não sei se vou até colocar o senhor numa condição desconfortável, mas eu estou percebendo no discurso do senhor que parece que existe um interesse do senhor também a pleitear uma vaga na Câmara de Vereadores. O senhor hoje é pré-candidato a vereador? O senhor falou sobre interesse. É óbvio que há um interesse na minha parte. Isso é claro. Porque a primeira condição para que você possa pleitear um cargo eletivo, um cargo de eleição, é o interesse. E respondendo à pergunta que o senhor me faz, se sou o quê? Pré-candidato. Sou pré-candidato a vereador depois de 23 anos de vida pública, de defesas, de discussões, de embates entre rádio, televisão e mídias eletrônicas. Eu decidi que aquilo que critico, naquilo que divirjo, naquilo que eu não tenho concordância com o que está sistematizado, com o que é padrão hoje, já que ninguém tem conseguido representar isso e representar a parcela das pessoas que têm participado ao longo desses últimos anos dos nossos programas no rádio, na televisão, no blog também, eu deveria me colocar à disposição então. O senhor foi coordenador da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que, diga de passagem, hoje tem alcançado uma rejeição gigante do eleitorado brasileiro. Muitas pessoas começaram a perceber que ele não era aquilo que ele se mostrou durante a campanha. Queiroz apareceu na casa do advogado da família do presidente Bolsonaro, e é sabido que o senhor coordenou a campanha dele aqui em Vitória da Conquista. O senhor se arrepende de ter feito campanha para o presidente Jair Messias Bolsonaro? Jamais me arrependo de ter sido um dos coordenadores da campanha do presidente Jair Messias Bolsonaro, porque aquilo eu fiz com convicção, aprendi que política não se faz sem certezas e sem paixão. Era paixão partidária? Efetivamente que não. O PSL depois acabou se corrompendo, o PSL é um dos partidos aos quais eu hoje jamais, eu nem pensei em nenhum momento em filiar-me ao PSL. O partido que foi emprestado, né? O partido que recebeu o presidente Jair Messias Bolsonaro para aquela missão de concorrer à presidência da República. Esse problema do Queiroz é só um dos problemas que o presidente ele tem junto com o seu clã, né? Com os seus meninos, os seus filhos. Eu diria que são vários os problemas. E é natural que alguém que esteja num cargo tão importante, ele tenha problemas na dimensão, na grandeza, na altura, na estatura que ele represente. E é óbvio que ele vai ter que aprender a fazer os enfrentamentos. É óbvio que o senhor pergunta sobre arrepender. Não me arrependo, mas divirjo. E divirjo em diversos aspectos do governo Jair Messias Bolsonaro. O principal, tem que ouvir mais, presidente, as pessoas. O senhor não é candidato de si mesmo, não foi candidato de si mesmo. Eu votei no senhor porque acreditei, coordenei campanha, fiz campanha porque acreditei que o senhor poderia e deveria ouvir o seu povo brasileiro. A gente tem que ampliar o espaço de discussão. Nós temos que fazer do governo, não obstante a caneta ela seja de quem governe, mas nós temos que fazer disso um fórum de discussão. Quem defende o Estado democrático de direito tem que ter a responsabilidade, tem que ter honestidade e tem que ter a coragem. Posso dar um termo, pastor? Pode, fica à vontade. Tem que ter culhão. Sabe para quê? Para poder ouvir as pessoas e para acatar conselho. Repetindo o seu termo, culhão. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista, a Câmara de Vereadores, hoje é uma Câmara de Vereadores acovardada, está faltando
lembrando o saudoso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está faltando hoje culhões na Câmara de Vereadores? Em diversos aspectos. Em número, em gênero e em grau. Está aí conosco pastor Isaac Cabral. Eu queria te convidar, você que assiste esse programa, você que tem se tornado cada dia nosso fã, está sempre entrando no canal, vendo os programas, vendo as nossas pautas. Eu queria te convidar a você se inscrever nesse canal, você colocar o seu curtir, a você viralizar esse vídeo, a compartilhar no Twitter, Instagram, Face, fortalece esse programa, porque você sabe que esse programa é uma idealização do Centro de Recuperação Fábrica de Líderes. Esse programa existe com o objetivo de levantar recursos para cuidar hoje de uma instituição que cuida de quase 40 pessoas. São quase 120 refeições diárias, um bujão de gás em 5 em 5 dias, e a única forma de nós continuarmos com as portas abertas é através da sua ajuda. Eu queria te convidar a você enviar uma oferta, enviar um valor para o número dessa conta que está passando aqui. Está passando aqui também o nosso telefone de contato. Você que tem alguém que está nas drogas, no crack, precisando de tratamento, liga para a gente, porque nós existimos para isso, para podermos reabilitar pessoas. E eu queria deixar um minuto para o pastor Isaac Cabral se dirigir ao pessoal que nos assistiu, principalmente a comunidade evangélica, e poder falar se crente vota em crente, se é uma condição sine qua non, como o senhor falou. Grego, é isso, pastor? Eu diria o seguinte, crente nem sempre vota em crente, mas a palavra de Deus, ela diz que quando o ímpio, ele governa, o povo geme, o povo está sofrendo. Efetivamente, que quando justo... Quem é o justo, gente? O justo é exatamente quem tem o conhecimento de Deus, quem tem o temor de Deus, quem tem competência, quem tem dignidade, quem tem honestidade suficiente e quem tem interesse de representar o povo. Quando ele governa, quando ele representa, o povo se alegra. Então, cabe cada um dos senhores e das senhoras, meus irmãos em Cristo, e da comunidade em geral, porque a gente não tem só que se reportar para quem é crente e não crente. A pauta não é essa, o mérito não é isso. Para você, cidadão, para você que é eleitor, a responsabilidade com a sociedade, a responsabilidade com aquilo que você até agora quis, mas não alcançou. E eu sei que não alcançou. Aquilo que você reclamou de 4 em 4 anos sem parar. E efetivamente que é possível fazer diferente. Obrigado, pastor. Temporal que leva tudo, mas minha fé não vai levar. FL News.